Boa tarde a todas e todos que estão aqui participando conosco nessa conversa. Hoje, nós, os rebeldes, né? Eu me chamo Daniel Arão Reis, os outros rebeldes são a Cristina Serra, jornalista, Andréa Pena, também jornalista, e o Cid Benjamin, também jornalista. E hoje vamos entrevistar o professor João Roberto Martins. É professor titular do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos, tem muitos textos publicados. O João Martins começou a sua carreira acadêmica, digamos assim, com um livro que se tornou referência até hoje sobre o movimento estudantil, né? Movimento estudantil e ditadura militar, e permanece como uma referência para quem quer estudar o movimento estudantil dos anos 60. Mas depois ele migrou para o estudo dos militares e defendeu uma tese de doutorado, O Palácio e a Caserna, que já teve 2 edições, e eu tive o prazer e a honra de participar na banca de defesa dessa tese lá na Unicamp. E vou mencionar também um livro importante que trata de um assunto pouco explorado no Brasil, o governo britânico e a tortura no Brasil, das conexões entre os serviços de informação britânicos e a prática da tortura durante a ditadura, né? E, bem, o João Roberto é pesquisador visitante de várias universidades, eu vou citar aqui a Califórnia e também Oxford, e o livro mais atual dele, recentemente lançado, né? Os Militares e a Crise Brasileira, e que foi que nos levou, né, tendo em vista toda o óbvio aí as circunstâncias, né, da questão militar, né, de novo, muito presente na nossa vida política, né? Então, justifica aqui o nosso convite ao professor João Roberto, que eu dou as boas-vindas. Boa tarde, João Roberto, aqui. Boa tarde a todos. É um prazer. Então, eu queria iniciar as nossas conversas, João Roberto, perguntando a você, né, sobre o significado dessa questão que está se tornando tão candente novamente, né? Estamos, de novo, aprendendo os nomes dos ministros militares, né? Estamos hoje, de novo, considerando essa questão. Um pesquisador, ex-coronel da Reserva do Exército, que escreve, inclusive, no livro que você organiza, fala de um partido militar, né? Outros referem à ditadura, iniciada em 64. A minha pergunta é a seguinte: o que é de novo nesse novo aí reaparecimento dos militares na cena política em relação ao tempo da ditadura? É a mesma coisa? Quais são as semelhanças e as diferenças que existem, que podem ser caracterizadas entre a irrupção dos militares em 64 e a irrupção atual? Bom, em primeiro lugar, eu queria destacar, por uma questão assim de honestidade, que embora a gente tivesse fundado a Associação de Estudos de Defesa em 2005, mas ela começou a funcionar em 2007, por causa de problemas burocráticos, etc. E a gente tenha mantido congressos anuais, pelo menos os 10, 12 anos primeiros da associação, com bastante, vamos dizer, participação militar, mas com muito cuidado para não perder hegemonia civil naquela associação, porque alguém disse logo no início, olha, se você bobear, as escolas começam a mandar um ônibus aí de gente para se filiar e nós perdemos o controle dessa associação. Mas nós não perdemos. E a gente tinha, eu fui o primeiro presidente, depois participei de 2 diretorias, a gente tinha sempre um oficial. No meu caso, era um oficial da Marinha, um cara muito legal, um capitão de mar e guerra. Agora, nós não percebemos, quer dizer, tudo indica que foi feita uma operação que alguns chamam de guerra híbrida, mas eu tenho algumas... Eu concordo que existe uma doutrina chamada guerra híbrida e que ela teve uma influência nisso, mas eu não concordo daí para frente que eles controlam tudo através dessa doutrina da guerra híbrida. É a mesma coisa que falar que no regime militar, porque havia uma doutrina
que era a doutrina da guerra revolucionária, tudo pode ser explicado por ela. Não é exatamente assim. Bom, nós não percebemos porque, em primeiro lugar, porque era secreto o que eles estavam fazendo. Em segundo lugar, porque realmente não aparecia no convívio com eles. É uma coisa impressionante, quer dizer, se você pergunta, por exemplo, o Celso Amorim, ele fala, não, mas ninguém nunca transpareceu nada. Então, era uma operação que foi feita secretamente. Depois que o Temer subiu, aí o Etchegóin assumiu o coração do Estado, né? Ele recriou o Gabinete de Segurança Institucional e aquilo ali, vamos dizer, o serviço secreto ficou na mão dele e disse que todo dia, me disse um amigo dele, todo dia ele descia até a garagem para esperar chegar o Temer e subia já no elevador conversando com o Temer. Ele era um homem forte mesmo, né? Mas outro que participou disso com extrema centralidade foi o general Vilas Boas. Só que o general Vilas Boas, vejam, ele realmente fez uma manobra diversionista. Ele passou aí a cada 2, 3 meses para os jornais, para os órgãos de grande imprensa, é só anotar isso, e lá ele falava que não haveria golpe e não haveria intervenção militar, que isso era um absurdo, a gente estava no século XXI. Cada vez que ele falava isso, a gente quase que automaticamente contrastava ele com o Heleno, por exemplo, né? Ou com o Mourão, tá? Ou com um alucinado que chama Rocha Paiva, que eu tive um malfadado debate com ele, que foi um desastre, né? Nos últimos 5 minutos ele puxou a palavra e tudo que a gente tinha debatido ele destruiu e acabou o debate, foi promovido pela Embaixada da Alemanha. Mas, enfim, não tinha mesmo golpe, como não tem hoje. Não tinha mesmo uma vontade de intervir militarmente, do jeito que foi o golpe de 64. Eles estavam planejando outra coisa, que era uma volta ao centro do aparelho de Estado, que poderia ser feita por mais de um candidato, mas que a partir de um certo momento passa a ser feito porque eles percebem que o Bolsonaro era a alternativa. Não havia outro candidato que pudesse ganhar as eleições a partir de um certo momento, né? Mas agora, desde novembro de 2014, eles começaram a permitir que o Bolsonaro passasse a participar das formaturas na AMAN, que ele não podia entrar. E aí ele então já mostra claramente que já havia essa alternativa. Bom, uma vez dando certo o projeto deles, eles voltaram ao poder, foi aquela felicidade, né? E depois o Bolsonaro falou aquela coisa lá para o Vilas Boas, logo no começo de janeiro do governo dele, falou que o senhor é um dos responsáveis por eu estar aqui. Daí para frente, por isso que eu falo que a guerra híbrida não explica tudo, né? Daí para frente, eles começaram a se arrebentar no governo Bolsonaro. Mas foi muito rápido isso, né? Primeiro porque o Bolsonaro ele mostrou que tipo de governo que ele pretendia fazer. Ele mandou embora o Bebiano, o Bebiano sofreu 2 meses depois do começo do governo uma desilusão tão grande que depois o cara acabou morrendo do coração, no mínimo, né? E 5 meses depois do começo do governo, ele mandou embora um dos principais articuladores dessa aliança entre militares e Bolsonaro, que foi o general Santos Cruz. E um amigo meu, eu vou falar porque esse meu amigo, ele mesmo falou, então não é segredo. A gente começou a fazer reuniões na Fundação Perseu Abramo em fevereiro de 2019, porque o PT estava a fim de entender o que estava acontecendo. Então, ex-ministro de Estado, vários deputados e muitos acadêmicos. E ali, a primeira conclusão que nós chegamos é que a gente não tinha entendido, e a segunda conclusão que nós chegamos é que o Bolsonaro era incontrolável. Portanto, se você nota, né? E esse amigo meu, logo que eu cheguei na reunião, ele me puxou para fora para fumar um cigarro e falou: João, você não sabe o que eu conversei com o Santos Cruz. E aí ele contou que foi uma conversa longa, de 3 horas, e ele perguntou para o Santos Cruz assim: quem é que vai segurar o doidão? E o Santos Cruz falou: eu seguro. 5 meses depois, o Santos Cruz estava demitido. Tá? Então, daí para frente, houve um certo afastamento no primeiro ano. Aí, no começo do segundo ano de governo, 2020, aí entra porque no lugar do Bibiano entrou o Braga Neto, né? Aí entra o Ramos, tá certo? E aí parece que há uma cada vez maior presença dos militares aí. Só para terminar, mas a relação com o Bolsonaro sempre foi tensa. Portanto, para responder sua pergunta, eu diria o seguinte: esse regime que nós vivemos hoje não é um regime militar,
Mas os militares são, como ficou provado agora, um dos pilares. Mas não é o único pilar, tem outros pilares. Tem um grupo neofascista que tinha aparecido agora há pouco, parecia que ia aparecer, e com essa confusão ele sumiu, que é esse negócio do Felipe Martins, Bia Kicis, Weintraub, Major Olímpio. Essas pessoas têm conexões internacionais. Não por acaso, quando o Olavo de Carvalho, que é o mentor, ele atacou diretamente o Vilas Boas, uma coisa inacreditável, né? Ele falou, pô, os generais estão precisando de um aleijado numa cadeira de rodas para defendê-los. Aí, o que falou, eu termino com isso, o que falou o Vilas Boas? O Olavo de Carvalho é um Trotsky da direita, ele disse. Portanto, ele está consciente de que esse é um movimento internacional. Tá? Então, tem esse movimento, não sei como é que os militares se dão lá dentro do palácio com esse pessoal, mas agora o que aconteceu na última semana mostrou mais ou menos esse Bolsonaro depende dos militares e os militares dependem de Bolsonaro. Essa, mais ou menos, é a minha síntese. Tá? Mas é lógico que é um problema muito complexo, só estou dando uma entrada. Professor, deixa eu pegar aí um gancho do que você falou, que o Santos Cruz, então, disse, né, um tempo atrás, que ele seguraria o doidão, né? E ele acabou sendo, enfim, afastado do governo, demitido. Diante dessa crise que a gente viu agora, nessa semana, os militares... eu sei que é difícil a gente falar assim também genericamente os militares, porque, evidentemente, há divergências entre eles, como em qualquer grupo social ou político, né? Tem nuances ali que a gente precisa observar. Mas, enfim, só para facilitar a pergunta, os militares ainda, diante dessa crise que a gente viu, você acha que eles ainda têm a crença de que podem segurar o doidão? E quem é que segura o doidão hoje em dia? Eu acho que com essa crise, bom, eu acho que já estava claro para eles que não seguravam, né? O que parece que está saindo dessa crise, porque agora nós já estamos no sábado, né? Eu tive que dar uma entrevista na terça-feira, às 7h30 da manhã, quando eu acordei, só que eu fui perceber o que eu podia falar na entrevista, porque eu também não estava entendendo, ninguém estava entendendo nada, né? Sim. Bom, eu acho que... Veja bem, tem um outro fato aí que é importante. O Rego Barros, que era o chefe da comunicação social do Exército, fez um serviço muito bom no Exército e elevou a imagem do Exército. E ele apresentou isso numa reunião de 2016, que no meu livro é citada pelo coronel Marcelo Pimentel, que é o único coronel que tem ali no livro. E o Pimentel sempre destaca, olha, veja bem, o cara saiu diretamente de ser porta-voz do Exército para ser porta-voz do capitão Bolsonaro. É uma coisa terrível, porque ele está trazendo o prestígio do Exército. Aquilo foi um desastre, vocês lembram, né? Ele começou a fazer umas entrevistas onde ele era gozado, porque ele traduzia o que o Bolsonaro falava para uma linguagem de gente, né? E uma linguagem civilizada. Mas depois começaram a afastar ele, o cara acabaram com a carreira dele. Olha, o Maquiavel fala no livro O Príncipe que sem maldades você não governa, mas você não deve fazer só maldades, né? As maldades têm que ser cirúrgicas, não é? Mas o cara é mau, quer dizer, ele tirou o Bibiano, tirou o Santos Cruz, encostou, ele e os filhos, né? Encostou o Rego Barros, o Exército na época já estava um pouco assim, agastado, vamos dizer, mas não afastado, e o Exército não promoveu o Rego Barros. Não sendo promovido, ele foi obrigatoriamente para a reserva. Acabou a carreira dele. E depois ele ficou encostado naquela garagem lá. Aí ele só acordou quando ele saiu e agora ele virou dissidente. Né? Ele está falando o tempo todo contra. Então, vocês vejam, essa relação, ela sempre foi uma relação tensa. Né? Quer dizer, como é que ela está agora? Que é a questão agora que eu acho que foi sua pergunta. Sim. Parece que o Bolsonaro, aparentemente o Bolsonaro teve que voltar atrás, porque você não mexe com o Exército assim com facilidade. E eu até falei para o jornal Guardian que no dia seguinte, horas depois do que aconteceu, já tinha 8 diferentes interpretações na imprensa sobre o que aquilo tinha acontecido.
todos eles atribuindo a um general. Não tem tanto general assim no Planalto, né? Tinha alguém falando para todo mundo e dando uma versão para cada um, né? Aparentemente. Bom, e a versão que eu acho mais assim, provável, eu vou ler para vocês aqui. No nosso grupo de estudos de defesa, tem um grupo grande e um grupo pequeno. O grupo pequeno, no domingo, eu falei o seguinte para eles: olha, eu notei uma operação de comunicação social por parte do Exército, visando a demonstrar que enfrentaram a Covid de forma certa, como estava previsto naquele documento de abril do ano passado. Ao mesmo tempo, eles estariam fazendo o que podem na parte logística. Destacam também que os hospitais militares estão nos limites de suas capacidades, não podem receber civis. Tudo isso elogiando o Pazuello e dizendo que o governo fez o que pôde. Acho que devemos continuar centrando fogo nos generais bolsonaristas. Estou revelando a nossa estratégia aqui. Mas, enfim, porque o que a gente quer, claro, a gente quer que os militares voltem para os quartéis, né? Isso é uma coisa legítima. Mas o que acontece aí? O Bolsonaro também percebeu, não fui só eu que percebi, né? Quer dizer, isso foi uma entrevista, eu achei que era para o Estado de Minas, para o Correio Brasiliense. O Bolsonaro percebeu na hora que o general tinha dado uma entrevista, com certeza foi preparada pela comunicação social do Exército, ninguém sai falando nas Forças Armadas, e nessa entrevista ele falou que tudo que a OMS recomenda o Exército fez. O Bolsonaro sentiu que tinha algum ruído, né? Eu não acho que o Bolsonaro é um homem de virtude. Eu acho que ele não tem capacidade nenhuma para governar, mas ele tem uma capacidade de sobrevivência inacreditável. Não é? Ele percebe na hora, assim, com a visão horizontal, que tem alguma coisa ali que está atrapalhando. Então, eu acho que agora, para encurtar também, eu acho que agora o que nós temos é o seguinte: uma possibilidade de surgimento de, pela primeira vez, uma divisão nesse campo, né? O cara da aeronáutica já disse que não volta mais, né? A aeronáutica não vai se meter mais, não estava se metendo, para falar a verdade. Bolsonaro fez uma tremenda ofensa para a aeronáutica quando ele não compareceu numa cerimônia, nascimento de Santos Dumont, que é a mais importante cerimônia da aeronáutica, e foi fazer outra coisa, tipo cortar o cabelo, porque ele estava bravo com o negócio da cocaína. É assim que funciona a cabeça dele. Uhum. Tá? Então, eu diria que é capaz de surgir uma divisão. Bom, a Marinha também acho que vai cair fora definitivamente, mas é capaz de surgir uma divisão entre os generais da ativa, generais, hein? O resto a gente e os generais do Palácio. É possível que aconteça isso. Tá? Eles devem estar bravos com esses caras do Palácio, porque esses caras são mais bolsonaristas do que militares. É uma coisa inacreditável, os três. Sim. Não é? Eu não sei o que o Heleno está fazendo, porque o Heleno, como todo espião, ele fica quieto, né? Não vai falar. Mas eu acho que, é evidente que eu não sei o que os generais vão fazer se o Lula se defrontar com o Bolsonaro no segundo turno. Mas me parece que agora vários generais já falaram defendendo o Moro e atacando o Supremo. Né? Santos Cruz, aquele Mamed Brito, general Brito, que eles falam, aquele Paulo, aquele que concorreu ao governo do Distrito Federal, Paulo Chagas, e o Etchegóin, e agora também o Rego Barros. São 5, é alguma coisa isso, né? 5 já é bastante. E eu acho que não sei o que vai acontecer para baixo, tá? Porque para baixo de major, eles não foram contemplados com a reestruturação de carreira. Eles foram muito prejudicados. E embaixo, então, foram mais prejudicados ainda. Mas eu não acho que vai ter divisões a ponto de o Exército se cindir. De qualquer modo, acho que ficou uma cicatriz. João Roberto, a primeira pergunta que eu ia te fazer, de certa maneira, você já tocou aqui nela. Eu ia perguntar se o governo Bolsonaro é um projeto do Bolsonaro ou das Forças Armadas, e que, portanto, tem sentido se falar num partido militar. Essa era a pergunta, enfim, acho que não, talvez você queira ainda voltar a ela. Mas eu tinha uma outra pergunta colada com essa, que é o seguinte: em certo momento, num diálogo entre Vilas Boas e o Bolsonaro, o Vilas Boas disse para o Bolsonaro: nunca ninguém saberá aquilo que conversamos antes da sua posse. Você sabe o que eles conversaram? Acho que nem o general sabe. O Bolsonaro, ele entrega todo mundo. Ele é capaz de conversar com uma pessoa no telefone agora e falar o que ela falou meia hora depois, né? Não era para ele ter falado isso, né?
se você for nas conversas que ele teve com o Vilas Boas, as que estão gravadas em vídeo, né, as que apareceram aí, você vai notar muita coisa. Por exemplo, o general Vilas Boas, eu não sei se vocês sabem, ele concordou, um pouco depois da eleição do Bolsonaro, antes da posse, concordou em dar o diploma da ESAO, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, para o Bolsonaro. Bolsonaro, ele não foi expulso, o Bolsonaro, tá? Mas ele não completou o curso, mas o Vilas Boas deu o diploma para ele. Olhou lá e ele podia receber o diploma. Então, isso está no YouTube. Aí, uma coisa, ele poderia ter recebido mesmo um certo arranjo aí para dar esse diploma para ele? O fato é que ele nunca recebeu. Só que agora aquele diploma, antigamente ele tinha feito curso de aperfeiçoamento, agora ele equivale a mestrado, que é outra coisa totalmente errada. Então, o Bolsonaro foi nomeado mestre nesse troço aí, em novembro. Tá? O vídeo está no YouTube. Aí o comandante da ESAO entrega o diploma para o Vilas Boas, que está numa cadeira de rodas. O Bolsonaro faz um discurso todo desencontrado. Olha, eu vou voltar, não vai ser só general, mas vai ter muito general. Depois ele abaixa assim e fala para o Vilas Boas: general, o senhor sabe que por mim o regime militar nunca tinha terminado. Quer dizer, e depois ele falou aqui agora em janeiro em Campinas, quando uma cerimônia absolutamente sem importância, que ele veio parar aqui em Campinas, e ele falou que os meninos estavam entrando na carreira militar, fica um ano aqui em Campinas e depois vai para Amman, né? Mas começa aqui em Campinas. E ele falou: vocês sabem que o regime que eu quero não é esse que nós temos. Tá? Então, voltando à questão do regime, eu não sei o que ele conversou com o Vilas Boas. Tá? O Vilas Boas é um esperto pra caramba. No livro ele também não conta. Né? Mas eu diria o seguinte: nós não temos um regime fascista, um regime militar. Acho que não é isso. Há uma disputa de dois grupos. O Exército tinha um projeto. E o Bolsonaro tem um projeto dele. O projeto do Bolsonaro, quer dizer, então o regime não é militar, não é fascista, mas o Bolsonaro tem como projeto a ditadura. Só que se ele consegue ou não, nessa altura do campeonato, parece que não vai conseguir, mas ele quer a ditadura. E ele tem um conteúdo fascista muito forte. Diz que tem um vídeo aí que eles estão tomando leite, né? Ele, inclusive, que é o símbolo do movimento supremacista branco. Então, é assim que a coisa fica, né? Então, só que eu acho que agora ele errou, viu, com esse negócio, esse último aviso. Acho que ele deu um tiro no pé, mas você acha que o projeto do Exército, então, não sendo o mesmo projeto do Bolsonaro, seria meio para consolidar, sem que houvesse uma ditadura aberta, consolidar uma tutela do Exército sobre a sociedade? Seria esse o projeto do Exército? Primeiro, sobre o Bolsonaro, não deu certo. Primeiro, tutelar o Bolsonaro, mas agora sobre a sociedade. Projeto do Exército sobre a tutela do Exército sobre a sociedade. São vários aspectos. Um deles é que abandonar a função que os militares têm em sociedades democráticas de ser o grande mudo. Eles, antes do Bolsonaro vencer, eles já começaram a falar, e o Vilas Boas diz no livro dele que ele incentivou os comandantes de área a falarem. Então, eles deixaram de ser o grande mudo, eles passaram a falar. A partir daí, é conseguir se instalar no Estado de uma forma tal que qualquer governo que vier, eles estão controlando o coração da coisa. Tá? Isso aí é muito séria essa questão, pelo seguinte, porque já foi realizado pelo Etchegóin no governo Temer. Mas é sério porque coloca uma questão que acho que ninguém pode escapar dela. O que o Lula, por exemplo, se tiver chances, deve fazer com os militares? O que ele deve fazer daqui para frente? O que ele deve falar daqui para frente? Tá? Uma das coisas que a gente acha, porque a gente tem falado tanto também que a gente acha que nós não somos conselheiros, não é esse o caso, mas a gente percebe que certas coisas não podem acontecer. Eu acho que uma coisa que deveria acontecer é não falar nada. Já não falar nada já é uma posição. Tá? E se tiver projetos de avanço do controle civil, que isso hoje em dia seria uma maravilha, né? Também não anunciar qual é esse projeto. Aquela resolução do PT, pouco antes da eleição, depois da Comissão da Verdade, que reproduziu o que estava na reunião da Comissão da Verdade. Eu estava também na Comissão da Verdade como do grupo que estudava questões militares. Um grupo bem pequeno, marginal, não foi importante.
mas quando eles falaram a gente devia ter mexido nas promoções e a gente devia ter interferido no ensino militar, aquilo foi um desastre. Eu vou explicar por que foi. Porque você não anuncia que você não fez uma coisa que você já não fez para criar uma tremenda área de atrito com as Forças Armadas. Se você não fez, fica quieto. Não fez. Não é? Ah, eu não bati em você, mas eu devia ter batido. Aí você não bateu e, além de tudo, vai ficar mal com o cara porque você falou que vai bater. Né? Então, é mais ou menos isso. Agora, a tarefa não sei se vocês notaram que assessores do Lula já estão se expressando na imprensa com um projeto de conciliação, vamos dizer assim. Hoje tem o Jacques Wagner na Carta Capital, alguém do PT propôs o Santos Cruz como... Quase mataram o Santos Cruz, né? Porque ele saiu a proposta dele como vice do Lula. O cara quase morreu. Eu não sou um cara de direita, eu não vou fazer isso nunca. Não, a gente sabe que não vai. Mas surgiu a ideia. Né? E também o Raul Jungmann, mas o Raul Jungmann está atuando no centro, ele não tem nada a ver com o Lula. Mas eu diria que, para ousar, né, uma opinião, eu diria que não pode mostrar medo deles, viu? Se você mostrar medo, eu quero dizer o seguinte, você começa a falar, não, o Lula falou no discurso, né? Não, mas eu dei armas para eles. Não, mas eu tratei eles muito bem. Como que eles leem isso? Está com medo da gente. Não é? Então, não fala nada, não provoca, mas também não fica tentando agradar, que não vai adiantar nada, nada. Provavelmente, no próximo governo, eles vão ter as Forças Armadas contra eles, se for um governo democrático. Não adianta. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer com o voto popular, você tem a legitimidade para enquadrar eles. Mas não querer ser amigo. Nunca foi amigo. Né? E nem empurrar com a barriga também. O Felipe González, ex-primeiro-ministro espanhol, ele tem uma frase que é interessante. Com o militar, ou você manda ou você obedece. É correta essa expressão dele. O ministro dele, que eu acho que foi de um dos governos socialistas, o Narcís Sierra, uma vez ele participou de uma mesa comigo, eu nem sabia que ele tinha sido ministro. Foi um desastre, porque eu apresentei um negócio tão radical, e ele era muito gentil, ele falou, não, na Espanha também tem esse tipo de ideia, tem uns malucos lá na Espanha também. Mas ele falou claramente, falou, a educação é a última coisa que você consegue mudar, é o fim do processo. Então, por favor, não fique anunciando que você vai mudar a educação militar, que só vai dar problema. Isso é difícil, né? Se na Espanha foi o último, a Espanha tem um processo exemplar nesse caso, né? Então, vocês veem. Agora, quer dizer, não querer agradar e não mostrar medo. E aí vai se acertando as coisas conforme a relação de forças, né? Mas querer agradar não adianta. Eles não vão votar no PT, pode ficar tranquilo. Então, Roberto, você lembrou aí a prática de fritar general do Bolsonaro, e eu acabei lembrando de um texto do Pablo Ortolato hoje no Globo, onde ele fala da articulação do Bolsonaro com as polícias militares. Tá. Né? Que quando ele fala meu exército não é a força terrestre, militar apenas, e sim um exército lato sensu que incluiria as forças militares estaduais e as milícias, né? Tipo Bolívia, por exemplo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, porque você disse aí que, abaixo de major, as Forças Armadas foram prejudicadas, eu não sei se foi isso que eu entendi direito. Foi. Então, assim, em compensação, o Bolsonaro está apagando vela de aniversário de soldado em tudo quanto é lugar, tá? Em tudo quanto é cerimônia de qualquer coisa militar no Brasil inteiro, inclusive as polícias estaduais. E tem o dedo dos bolsonaristas, tanto no levante que teve da polícia no Espírito Santo, como no Ceará. Então, dedo explícito, eles abriram o jogo. O Eduardo Bolsonaro estava no Ceará na época daquela confusão lá da polícia. Então, eu queria que você falasse um pouco aí sobre como é que os militares veem esse quase afronta à hierarquia e, ao mesmo tempo, uma competição entre forças armadas e outras forças militares, né?
tipo a polícia e milícia. Uhum. Eu vou me sentir mais confortável para falar dos militares, mas eu não entendo de polícia militar nem de milícia, né? Sim, mas os Eles militares estão... têm esse movimento. Isso, exato. Bolsonaro. Eu acho que eles têm um outro problema que você não citou, né? Que o Bolsonaro é a favor de dar armamento para a população, armar a população para um dia ela protegê-lo, né? Isso daí é um absurdo completo. Mas as Forças Armadas ficaram tão submissas a ele durante muito tempo, eu não sei, acho que a Cristina sabe melhor disso daí, mas houve um decreto que, para traçar munições, é uma coisa muito eficiente. E o Bolsonaro vetou esse troço de traçar munições. E o Exército não abriu a boca. É impressionante, viu? Um dia que fizerem a história desse período, o Exército não vai sair com uma figura muito boa, né? Agora, o que eu posso falar deles é o seguinte, eu acho que existe possibilidade de rebelião de polícia militar, embora cada estado, eu acho que não tem possibilidade de articular o Brasil inteiro. Cada estado tem um problema. Talvez no Rio a coisa seja Ceará, né? Agora, e também essa questão das milícias, mas que eu acho que, bom, se eu fosse militar, eu estaria levantando a inteligência sobre isso daí, não é? E o Braga Neto foi chefe durante 8 meses da segurança do Rio de Janeiro. Então, ele tem tudo isso daí. Eu não sei se... Eles não querem mostrar isso que eles têm, todas as articulações dos políticos do Rio de Janeiro com as milícias, porque isso é uma bomba e aí acaba o governo, né? E, veja bem, agora que o Lula voltou, então, se eles não faziam isso sem o Lula no cenário, com o Lula, eu acho que eles pensam basicamente o seguinte, ó, nós não gostamos desse cara, nós vamos tentar uma outra alternativa, mas se no final ficar Lula e Bolsonaro, vamos com ele mesmo, com o Bolsonaro. Com Lula eles não vão. E impressionante, porque até agora eu não vi um único sinal de que tivesse na área militar alguém que fosse... Impressionante, houve um expurgo depois da golpe de 64, que não tem democrata, não tem esquerda, não tem... Se você pega o exército alemão, eles têm... Nem sei até se o Vilas Boas não estava repetindo um pouco isso, porque o Vilas Boas fala que a doutrina dele é legalidade, estabilidade e legitimidade. Então, legitimidade é a imagem, né? Mas a doutrina do exército alemão, porque eu participei daquele malfadado debate, mas tinha um professor alemão, e a embaixada alemã ficou toda feliz, né? Nossa, que maravilha, aquele debate teve 250 mil visualizações. Eu falei para ele, só que 230 mil foram militares que assistiram. Como, né? Porque ele me derrotou, ele escreveu, o irmão dele divulgou uma coisa, vejam como o meu irmão derrota 2 professores, um alemão. Eu saí tão escaldado daquilo que demorei vários dias para me recuperar. Mas espero que eu não perca o fio da meada. Tá. As milícias e as PMs, bom, eles não vão dinamitar esse governo porque não interessa. Agora, eles devem ter informações completas sobre o Rio de Janeiro e também eles têm serviço de informações sobre o que está acontecendo na Polícia Militar. A própria Polícia Militar tem serviços secretos. Outro dia foi interessante que eles entrevistaram vários oficiais de polícias militares para dizer que não tem o risco, mas os caras todos falaram que não tem o risco, mas todos eles traçaram um quadro bem preocupante, viu? Todos falaram, não, realmente, todo mundo é a favor dele, mas acho que não tem, não, possibilidade de... Ele tem muita fama lá, realmente, todo mundo vota nele, todo mundo adora ele, o pessoal é muito fanático por ele. Agora, daí para uma rebelião, mas todo mundo sabe que isso é um risco, mas impossível que as Forças Armadas não estejam acompanhando isso, né? Vocês viram hoje o tal do livro que vai sair do Eduardo Cunha, que ele falou que ele conversando com o Vilas Boas, eu não sei, ele é uma pessoa que pode inventar qualquer coisa, mas ele falou que conversando com o Vilas Boas sabia de tudo que estava acontecendo dentro do palácio, até para quem que a Dilma ligava, né? Então, se estava desse jeito, eu não sei, quer dizer, é impossível que agora também eles não tenham informações, a função deles é fazer isso, não tem outra função para o serviço secreto senão guardar informações, né? Eu acho que existe essa possibilidade. Né? Isso que você está falando, que o Eduardo Cunha
fala no livro dele, eu não li ainda, mas também já li qualquer coisa sobre isso, isso é plausível, porque já se tem informação que o Vilas Boas conversou com o Temer em 2015, né? Foi ao Jaburu com o Etchegóin conversar com o Temer. Foi isso, né? Isso já circulou. Então, isso mostra que o Vilas Boas teve uma participação bastante ativa antes do golpe contra a Dilma, enfim. Aquela história do tweet, às vésperas da votação do habeas corpus do Lula no STF, ganhou uma relevância, porque, obviamente, ali foi um ato de maior ousadia, né? Mas ele já estava articulando há muito tempo, isso me parece claro, né? E vocês sabem, né, que falam que aquela gravação malfadada também entre o Lula e a Dilma, diz que tem um clique lá que aparece que aquilo estava sendo feito, aquela gravação estava sendo feita na mesa de controle telefônico, lá, não sei como é que chama, do Palácio. E se eles descobrirem que o Exército é que deu pro Vilas Boas essa gravação? O Deep State é uma coisa séria, né? Quer dizer, mesmo nas democracias... No caso, o Exército teria dado nem para o Vilas Boas, teria dado para o Moro. Para o Moro. Teria dado para o Moro, Bom, enfim, né, as coisas estão se mexendo, porque há um ano atrás eu não diria que haveria nenhuma possibilidade de tensão militar com o Bolsonaro. Agora está havendo. Realmente ele cruzou uma linha, viu? Os caras apoiaram ele, mas não era para ele se imiscuir na política deles. Né? Agora, isso é imperdoável. Agora, João, o fato é que, pelo menos visivelmente, a contradição tem se acirrado entre o Bolsonaro e os generais. A gente sabe na história do Brasil que, muitas vezes, houve defasagens claras entre oficiais. Houve o caso dos tenentes nos anos 20, houve o manifesto dos coronéis nos anos 50. Pelo mundo afora, acontece muitas vezes os generais serem curto-circuitados por oficiais de média ou baixa patente. Você exclui a possibilidade, por exemplo, de você ter atritos com generais, mas nas médias e baixas patentes o Bolsonaro manter uma grande popularidade, um grande apoio? Quer dizer, há possibilidades de fazer algum tipo de distinção ou a gente não tem de modo nenhum informação sobre isso? Tendências... porque, enfim, esse atrito visível hoje entre os generais e ele, esses generais, eles são necessariamente líderes políticos do conjunto do Exército ou apenas chefes? E do meio para baixo você pode ter um apoio muito ainda substantivo ao Bolsonaro. Porque a questão aí é que o governo Bolsonaro, como governo, fracassa, né? O Bolsonaro, como líder, ele fracassa, ele não aceita ser orientado. Eu não sei o que esses 3 generais aí do Palácio fazem. Eu acho que é plenamente possível, por isso que eu não gosto dessa ideia de partido militar, que é do Oliveiros Ferreira, e que aparece mesmo na coletânea, mas eu não gosto porque eu acho que potencialmente pode haver divisões. Mas aparentemente não tem, viu, Daniel? Aparentemente não tem divisão. Existe um núcleo de pensamento altamente conservador que pega todo mundo. Agora, não pega lá embaixo, mas lá embaixo também eles controlam, né? Quer dizer, soldados e sargentos aí só... Pois João, essa é a pergunta que eu queria te fazer, colada com essa que o Daniel fez. A história mostra que já houve divisões horizontais nas Forças Armadas. Agora, ela mostra também que isso é muito raro. Quando isso acontece, que o próprio Estado está em decomposição. Quer dizer, como no caso na Rússia, em 17, talvez seja o exemplo mais claro. Você vê alguma possibilidade no Brasil, de médio prazo, algum racha horizontal nas Forças Armadas? Não, eu não vejo. Inclusive, eu acho que o que impede isso é o fato de que tem um líder de direita forte, entendeu? No seguinte sentido, qualquer tipo de rebelião seria uma coisa contra a ordem, né? Não faz muito sentido, entendeu?
Pode ser que a Polícia Militar faça isso, ou então crie problemas sérios. Não, mas veja, se me permite, pode ser a favor, não da ordem exatamente, poderia ser a favor do presidente, mas contra os altos mandos do Exército. Certo. Nesse sentido, pois é, eu também não vejo muito, não, mas eu queria saber a tua opinião. Você vê a possibilidade disso acontecer num prazo... Você mesmo disse que a geração nossa, ela tem muita informação histórica, né? A gente, todos nós limos a história da Revolução Russa do Trotsky, aquela coisa de quando o Exército entra, realmente começou a Revolução, né? Não vejo isso. Eles estão fazendo vários movimentos para ver se o Bolsonaro cumpre alguma das promessas que ele fez e não cumpriu nenhuma, porque tem um site chamado Sociedade Militar, que é basicamente porta-voz desses setores, né? O cara é um cara que fez mestrado, não sei se fez doutorado, ele era da polícia, ele era, acredito que do Exército, então ele tem, nesse site Sociedade Militar aparece muita coisa, divulga muito essas mobilizações, mas eu não vejo essa possibilidade no Exército, não, sabe? Eu acho que pode ser que nas eleições uma parte do Exército vote no Bolsonaro, outra parte vote no outra alternativa, o que os generais acharem, que pode ser o Moro, vamos supor, né? Tá tudo muito incerto, mas depois de 14 anos de governo da centro-esquerda, essa divisão direita-esquerda ainda pesa muito, né? Isso vai pesar muito. E eu não vejo... Os generais, acredito que já não vão mais embarcar em qualquer coisa de apoio mais estrito, né? Agora, os que estão também mais para baixo, eles estão loucos para continuar a carreira deles. Lembre-se o seguinte, que todos os colegas do Bolsonaro, que hoje em dia se revelam grandes amigos dele, que nunca deixaram de ser amigos dele, ficaram quietinhos para subir na carreira. Eu me lembro, eles bajulavam até a gente que achava que a gente tinha alguma influência junto ao PT, né? Um amigo meu falou outro dia, mas eu ajudei a eleger o Vilas Boas. Eu fui um dos que pressionou pela eleição dele, mas eles ficavam quietos. Uma vez, por exemplo, a gente tinha muito contato mesmo, né? Uma vez a gente fez uma reunião da associação, eles cederam uma sala na escola de comando do Exército, na EC. Foram lá me esperar na porta, Mas aí o oficial, eu cheguei um pouco antes, o oficial falou assim para mim, era a eleição da Dilma. Ele falou assim: e aí, professor, vamos eleger uma terrorista agora, presidente da República? Não sei, acho que ele esqueceu que não estava todo mundo tão se dando bem ali que ele achou que podia falar isso, né? Mas isso sempre foi assim, né? Só que eles não contavam para a gente, entendeu? Então, eu não sei, quer dizer, minha resposta seria, eu não fujo da resposta, pode ser que eu não entenda nada do assunto, mas eu dou uma resposta. Eu acho que não vai haver rebelião no Exército, não. Mesmo porque eles têm controle ali, viu? Eles sabem o que está acontecendo. O Bolsonaro pode tentar. Tem uma questão. Eu estou lendo o seu livro, né? Esse com vários artigos, né? São várias interpretações muito interessantes. O professor Francisco Carlos, ele fala ali, estou resumindo, obviamente, né? De uma forma bem grosseira, mas se eu estiver errada, me corrija. A interpretação dele passa pelo seguinte, que a nossa transição da ditadura para a democracia foi mal feita, né, foi falha, eu acho que falha é o termo que ele usa, e que isso, de certa forma, explica essa participação dos militares na política, que na verdade, assim, a gente, nesse período democrático, achou que eles tinham voltado, né, definitivamente aos quartéis, e a gente sabe hoje que não voltaram, né? E aí tem a Comissão Nacional da Verdade pelo meio, e aí eu acrescento aqui na pergunta o seguinte, todo esse histórico de participação dos militares na política brasileira, né, desde a fundação da República, com maior ou menor intensidade em alguns episódios, e isso forma uma memória histórica da instituição. É isso que explica esse fato de que os militares parece que nunca vão voltar definitivamente e completamente para os quartéis, eles sempre vão manter essa tutela sobre o poder civil, voltando aí um pouco para a pergunta que o comentário que o Cid fez há pouco, queria aprofundar um pouco mais isso. Tá. Sim, né? A resposta é sim. Quer dizer, acho que o grande erro nosso foi acreditar que a história não pesava tanto quanto ela pesa. A história pesa muito, né? Agora a coisa ficou diferente, que nós sabemos o que eles querem fazer. Eles já fizeram, né? Daqui para frente, o governo civil que
não levar isso em consideração, está sendo completamente ingênuo, né? Mas eu acho que a história pesa muito. Eles sempre cultivaram essa história dentro das forças. Tá? Uma vez um comandante, né, que na Marinha os três postos de capitão são... A Marinha só tem 3 posições, é tenente, comandante e almirante. O comandante, então, ele falou o seguinte para mim, ele falou, o seu livro, ele fala mal da Marinha? Eu levei até um susto, porque tinha tido até uma resenha boa na revista da Marinha. Meu livro é sobre 1895 e 1910. Eu falei, não fala. Ele falou, por quê? E a Chibata, a revolta da Chibata? Sim, então é isso que ele estava falando. Nós não revimos nem a revolta da Chibata. Entendeu? Ainda é um ponto para a gente sensível. E eles têm meios. Tinha um outro que saiu, ele também saiu como comandante, no último grau, tipo almirante, porque também quando o cara não vai para almirante, ele é muito brilhante, às vezes ele fica meio revoltado, ou general. E ele falou para mim o seguinte, que a gente ia lá, isso deixava a gente um pouco chateado, porque a gente estava um pouco animado com a ideia de fazer aqui no Brasil o que a Argentina tinha feito. Nossa inspiração era a Argentina, e a gente adorava os nossos colegas argentinos, que tinham controlado tudo, né? Mas também teve uma guerra das Malvinas lá, né? Bom, e ele falou o seguinte, vocês entram lá, falam, ficam animados, a hora que vocês vão embora, eles fecham a porta e falam, não é nada disso. Tá? Então, e outro que era muito cético, eu fiz uma entrevista longa com ele, nunca publiquei, é o Otton. O Otton, eu falei para ele, você acha que o meu livro vai ser lido? E ninguém lê nada. Ele falou desse jeito para mim, que nada, desiste. Se você depender de vender livro para o oficial da Marinha, ele falou isso, você vai vender muito pouco. Realmente o livro vendeu muito pouco. O Otton, Otton da eletronuclear, que você está falando? O almirante Otton. Que foi quase, tentou o suicídio, né? João, que é um homem brilhante. Sempre quando eu participo dos debates sobre essas questões, que aparece essa questão da relação dos civis com os militares, há uma tendência de polarizar. De um lado, aqueles que acham que os presidentes civis fizeram o que era possível, nada além do que eles fizeram seria possível. De outros, a tese de que faltou coragem cívica para enfrentar e enquadrar os militares. Você tem alguma posição num debate polarizado entre essas duas posições? Você teria uma terceira ou ficaria com alguma dessas duas? Deixa eu complementar isso. Nesse sentido, a Comissão da Verdade foi um erro ou não? E a ideia de mexer em currículos militares é uma inconsequência ou não nessa correlação de forças? Olha, tanto o Lula quanto o Fernando Henrique, também a Dilma, eles, a política militar deles foi não criar problema com as Forças Armadas. Vai dar problema, isso não vai dar em nada, as Forças Armadas vão acabar distraindo a atenção da gente para aquelas políticas que a gente precisa fazer. Logo começou o governo Lula, eu tinha um aluno que tinha ido trabalhar no Ministério da Defesa. E eu falei, como é que está a coisa? Ele falou, nós estamos o tempo todo aqui olhando para o Palácio do Planalto, esperando alguma diretriz, que não vem. Né? E o Lula, ele cometeu o erro de ter aceito que caísse o ministro dele, o primeiro, o Viegas, que foi o melhor de todos, quando o Viegas entrou em confronto com o comandante do Exército. Naquele momento exato, o Lula podia ter segurado a barra, porque ele estava bem ainda. Né? Depois veio o Mensalão, depois o Lula se recuperou. Depois do Mensalão, ele se reelege. Mas isso é o terceiro recado, tá? Não pode empurrar com a barriga, tem que ter alguma política para eles. Empurrar com a barriga não resolve nada, só agrava, né, os problemas. Então, foram realistas, não é que, se eles fossem realistas, é porque eles tinham uma política, acho que eles não tinham. Tá? Então, eles fizeram isso, foram tocando o barco. E faltou coragem? Sim, faltou coragem, até para o Fernando Henrique faltou coragem. Faltou coragem para enfrentar e pagar para ver o que dava. O PT não pagou para ver e olha o que aconteceu depois. Foi massacrado, né? Certo? Então, era um caso então de ter... com a questão da CNV, para mim, eu acho que ela tinha que ser feita. Quer dizer, não tem outro jeito. Hoje em dia, até a Globo se refere à CNV como uma versão
oficial do Estado brasileiro, né? Então, é ditadura? É golpe? Não, a CNV falou que é ditadura. Então, mas o problema é que, quando foi criada a CNV, ninguém tinha ideia da hora, quando ela fosse implementada, como é que ia estar a conjuntura. E na hora que ela foi implementada, a conjuntura estava começando a se agravar, né? E na hora que ela divulga o relatório, aí estava já uma catástrofe, quer dizer, a ideia foi boa, mas ela caiu num momento que foi um momento já de grande crise, né? Veja bem, ela divulgou o relatório em dezembro de 2014, Dilma foi reeleita um pouco antes, e em dezembro o Aécio já questionou o resultado da eleição. Não é? Então, mas tudo bem, eu acho que isso foi uma boa coisa que o PT fez, a Comissão Nacional da Verdade. Tem que enfrentar a coisa, não é? Eu acho que realmente a Comissão da Verdade Agora, foi. João, Vamos falar que vai mexer em currículo. Não, falar que vai fazer, que devia ter feito, eu acho que não. Eles fizeram. Eu acompanhei bastante perto a Comissão Nacional da Verdade. O boicote dos militares ao trabalho dela foi flagrante, evidente. Não deram um papel, não deram nada. Entende? E, no final, fizeram um documento dizendo que não há evidências que tenha havido violação de direitos humanos em instalações militares. Quer dizer, e isso entregaram para Dilma, que tinha sido presa e torturada. Isso, o que a gente pode concluir daí? Faltou coragem para peitar e ir em cima, ou era uma proposta que naquele momento já enfim, não tinha como, enfim, o Poder Executivo não tinha força diante dos militares para enquadrá-los? Bom, outro dia uma colega que participou da comissão, visitando os quartéis para saber onde é que tinha tido instalação de tortura, ela falou que quando ela visitou uma das instalações, eu não vou falar qual foi, porque senão fica fácil de identificar, mas ela falou que o cara estava muito nervoso, o oficial. E no fim ele perguntou para ela, vai haver punição? Ele perguntou. Você entendeu? Quer dizer, é o tal negócio de você ficar acovardado, ou você, já que vai arriscar, então, arriscar mais. Mas tem uma coisa, que a Comissão da Verdade fez uma coisa maravilhosa, que pouca gente sabe, até mesmo na universidade, que com a maravilhosa lei de acesso à informação que a Dilma fez, então, eles pediram documentação e o pessoal entregou muita coisa para eles. Para começar, eu acho que quando eu pesquiso em arquivos ingleses, eu encontro menos coisa do que eu encontro hoje em dia na internet, no Arquivo Nacional. É impressionante o que eles divulgaram de coisa. Se eu procurar lá o nome do Daniel Arão, eu encontro... Olha, um amigo meu, eu encontrei a carta que o pai dele escreveu para o Médici. Ele nunca soube dessa carta. Né? É impressionante o que a comissão... Porque a comissão tinha um monte de gente trabalhando e que eles foram começar a trazer todo aquele material. Depois, até hoje, eles estão disponibilizando essas coisas na internet. Dá um exemplo. Eu estou aqui do meu lado, está um monte de documentos sobre a Guerra das Malvinas, e eu fui pesquisei na Inglaterra e depois pesquisei em Brasília. Chegou em Brasília, sumiram os documentos, a série de documentos confidenciais, tá? Das embaixadas para Brasília. Sumiu isso. Não sei. Mas, peraí, deixa eu te perguntar. Os documentos que foram cedidos às comissões da verdade foram documentos, por exemplo, os documentos do DOPS do Rio de Janeiro, eles fizeram uma primeira limpeza e deram depois. Agora, dos órgãos de segurança, dos DOI-CODE, do CIE, do CENIMAR, até onde eu sei, não vieram documentos. Os arquivos não foram abertos. Olha, não, sim, eles não vieram, mas aí que está. Nós chegamos já no nosso tempo. Mas o problema é que eles faziam cópia de vários departamentos. Só para resumir, os documentos que eu não achei no arquivo do Itamaraty, e que aparentemente disseram que um professor de esquerda tinha levado para a casa dele, depois morreu, né? Mas aí, de repente, encontraram. Por quê? Porque eles divulgaram todos os documentos do Centro de Informações do Itamaraty. E o Centro de Informações do Itamaraty copiava tudo para uso próprio. E ainda disse que tinha 4 cópias. Entendeu? Um colega meu encontrou nesses documentos nome de informante, nome de gente que estava infiltrado, agente. Então, é que tem tanto documento que nós não tem que ser alguém muito treinado para pesquisar isso.
Mas sobre a Guerra das Malvinas eu encontrei documentos ultra secretos. Na Inglaterra eu não encontrei documento ultra secreto. Entendeu? Ultra secreto. Hoje em dia chama secreto exclusivo. Né? Não, hoje em dia é ultra secreto. Antes era secreto exclusivo. Eu me interessei muito, peguei meu habeas data, essa coisa e tal. O DOPS, basicamente material do DOPS. O DOPS no Rio de Janeiro não tinha uma função exatamente da repressão política. Ele fazia aquele trabalho de pegar depoimento em cartório e tal. A repressão ficava na mão dos órgãos militares. E o material do DOPS, e eu sei porque eu pedi o que tinha a meu respeito, era de uma indigência absoluta. Tem documentos lá que dizem que eu era um elemento muito perigoso, vírgula, devido à minha alta periculosidade, ponto. Quer dizer, pô, eu tenho isso. Era perigoso mesmo, hein? Era um negócio... Aí tinha informações, enfim, mas que não adiantavam nada. Claro, e a gente sabe que os órgãos militares, eles tinham um bom serviço de inteligência, tinham muita informação, mas isso não veio. Não veio. Pelo menos para os habeas data, não vieram. E para as comissões da verdade, também não. Eu trabalhei junto à Comissão da Verdade do Rio, aqui, e o que a gente tinha era o que já se sabia, e acontecia até de muita gente de olho numa possível indenização, aparecer lá para fazer denúncia. Não é porque eu fui torturado assim, o que nem sempre é verdade. Mas, eu acredito que você está falando. É muito fácil fazer o cadastro, muito fácil, e depois o mecanismo de consulta é maravilhoso. Você põe seu nome lá, tudo que tem sobre você vai aparecer. No Arquivo Nacional? No Arquivo Nacional, sistema CIA, Sistema de Informatização do Arquivo Nacional, CIA. Faz um cadastro e manda ver. Professor, uma questão aqui. A gente viu agora o general Pazuello deixou o Ministério da Saúde com mais de 300 mil doentes da pandemia, enfim, ele é um general da ativa. Qual é o impacto que isso vai ter nas Forças Armadas? Pelo que você conhece, né, da Força, do Exército em especial, que impacto tem isso? Um general da ativa que ficou no comando do assunto mais importante do país e sai com um desastre desse. Eles não conseguem ver isso como um desastre? Só nós, civis, que vemos dessa forma? E ainda assim uma parcela dos civis, obviamente, não são todos? Não, eu acho que eles estão muito preocupados com essa imagem, mas a capacidade que eles têm de ser corporativistas é enorme. Tanto é que no livro do Vilas Boas, que ele podia ter tirado isso, foi um depoimento que depois foi muito corrigido pelo Etchegóin, no livro ele fala que o Pazuello era um modelo de oficial e que aquela operação que ele fez lá de receber os refugiados em Roraima deu a ele uma fama internacional. Exagero, né? Mas, então, por que não tirou isso, já que o cara, quando eles publicaram o livro, já estava bastante claro que tinha sido um fracasso? Mas, assim, imagino que entre eles acham que é um negócio, um descalabro, mas não vão falar para a gente isso nunca. Não é? Em relação à questão desse corporativismo, de acordo com as das últimas crises, o Globo, principalmente, e os analistas do Globo, pisaram muito na tecla de que os militares estavam se apartando do governo e estavam querendo se diferenciar. Eu vejo no Mourão uma postura meio dúbia. Às vezes ele se coloca como alternativa, às vezes ele fica endossando o Bolsonaro. Como é que essa questão do Mourão, como é que essa questão corporativa em relação ao Mourão, em relação ao Bolsonaro, quer dizer, existe eles estão acendendo vela para Deus e diabo, tipo assim, a gente aposta no Bolsonaro, mas se também não der certo, a gente se coloca como alternativa? Eu acho que eles devem pensar, como qualquer Estado-Maior, em várias alternativas. Se uma não der certo, a gente vai ter que ir para outra, né? Eu acho que a alternativa ao Mourão existe. O pessoal sempre brinca que o Mourão já está no aquecimento, né? Correndo para um lado e para o outro no campo. Mas o Mourão faz esse jogo, ele fala, depois ele dá uma soprada para não ficar muito tenso a coisa, mas acho que ele pensa que pode ser presidente, sim. Não sei se vai ser. Mas, olha, eu só queria aproveitar essa oportunidade para mostrar para vocês o que os generais estão pensando de algumas coisas. No caso, o que os generais pensam do Supremo Tribunal Federal.
É inacreditável como os militares generais e os militares em geral não gostam do Supremo Tribunal Federal. E isso é uma coisa que, quando eu debati lá com o general Rocha Paiva, que o livro, por sinal, do Vilas Boas, que era o maior intelectual da turma dele, né? Eu falei isso, quer dizer, quem deu aos senhores o direito de achar que vocês são poder moderador? Vocês não são poder nenhum. Tem só 3 poderes na Constituição. Vocês são uma instituição de Estado que não tem nada que fazer aí. Não, nós somos poder moderador. Na última instância, nós vamos chamar a gente. Mourão falou isso também lá no governo Dilma. Mas olha aqui, eu dei uma entrevista, aquelas entrevistas que tem que dar na última, assim, pode ser agora, pro El País. Eu falei muita coisa, mas o que o El País pegou? Publicou a minha entrevista aqui no Brasil, mas lá na Espanha eles publicaram com grande destaque uma coisa que eu falei que era marginal. Eu falei, olha, eles já estão pensando numa terceira via. Nossa, para eles foi a manchete que eles precisavam. Então saiu lá e depois eu posso passar para vocês. Mas é evidente que o pessoal gosta do Moro. Tá certo? Tudo que a gente vê de ridículo no Moro, imitar Edith Piaf, eles acham bonito. Então veja, o general Santos Cruz escreveu o seguinte no tweet: privilégios imorais e indecentes. Tributo à Lava Jato e aos que trouxeram esperança de combate à corrupção no Brasil. Hoje, em especial, o doutor Sérgio Moro. O foco agora é a vacina. Em 2022, combate à corrupção, eliminação de privilégios, recuperação econômica, social e moral. Então, ele praticamente se lançou candidato a vice-presidente na chapa do... O general Brito, que é outro que saiu atirando também. Ele trabalhava no Ministério da Educação, saiu logo. Ele disse o seguinte: ouviu o ministro Fachin no julgamento da suspeição de Moro. Foi brilhante e deixou claro que é um grande defensor da Lava Jato. Anulado o processo, retificada a jurisdição, não caberia julgar suspeição. Por um voto, sem ir a plenário, venceu a corrupção. Algo precisa mudar. Então, é impressionante. Acho que é o único país no mundo que generais são constitucionalistas, especialistas em direito constitucional. Mas o Santos Cruz está revelando. O Santos Cruz virou um político. Ele até deu uma entrevista lá no sítio dele, em que ele está vestido de chacareiro, né? E falando, já tentando falar uma linguagem, sabe aquela linguagem assim, maneira, né? Que eles imaginam que é de civil. Ele já virou político mesmo. Né? Professor... João, deixa eu fazer uma pergunta. Fala, Cristina. Não, vai você, Daniel. Depois eu faço. A preocupação nossa em outras entrevistas também, essa questão apareceu. Como inserir as Forças Armadas num regime democrático? Não é? Como construir uma política democrática que possa nos fazer com que, gradativamente, essa tradição de tutela vá sendo enfraquecida? Os governos civis, como você disse, ficam ali, colocaram assim num canto. Não é? A gente tem algum núcleo, algum partido, alguma liderança pensando nisso? Na academia existe algum núcleo tentando elaborar pontos que poderiam ser considerados no sentido de enfraquecer essa tradição de tutela e inserir realmente as Forças Armadas no regime democrático, de modo que elas pudessem ter atividades dinâmica, mas sem essa tradição de anjo tutelar da República. Agora nós podemos partir da realidade. Eles não são democráticos, dificilmente vão ser, então tem que controlar. Não adianta querer cooptar. Não adianta querer fazer o que aquele grande pensador aí, o Samuel Huntington, falou. A direção subjetiva, né? Você dirige porque você se identifica com eles. O maior exemplo aqui é o Aldo Ribeiro, né? Ele ficou tão parecido com eles que só faltou a farda, né? Agora, veja bem, está aparecendo em muitos lugares, acertadamente, que tem que mudar o artigo 142. A missão das Forças Armadas é a defesa nacional, ponto. Tira o resto. Isso já é uma grande coisa. Pode mudar também, fazer uma lei que impede os militares de sair da ativa e ir para o governo sem uma quarentena. Deve ter uma quarentena. Nos Estados Unidos, acho que é 7 anos. Nossa. Tá? Então, essas coisas é possível mudar. Como eu disse, tem coisas viáveis que dá para você fazer e tem coisas que são difíceis, não é bom você ficar anunciando que vai fazer. Tá? Deixa essas coisas para um dia que tiver uma... E
realmente, quando subiu o novo governo, não deixar ninguém, né? Tem uns que não dá para tirar, eles sempre tiveram ali, tá? No Ministério da Defesa e na Gabinete de Segurança Nacional, o melhor seria já entrar e tirar, fazer que nem a Dilma fez, fechou o Gabinete de Segurança Nacional. Mas teria que realmente falar, olha, nós vamos tomar posse, etc. A gente adora vocês são ótimos, são super patriotas, mas nós vamos... voltem todos para casa que depois nós vamos resolver. Porque esses daí não vão sair, não, tá? Quer dizer, o Bolsonaro pode fazer o que ele quiser, que o pessoal não vai perder a gratificação. Uhum. Professor, deixa eu aproveitar justamente isso que você falou, de mudar o artigo 142. Quer dizer, um governo, para propor essa mudança, né, seria uma proposta de emenda constitucional, quer dizer, tem que ser um governo eleito com muita força, um apoio popular muito forte, com uma base no Congresso muito forte. Mas, enfim, está aí a ideia e é importante. A minha outra pergunta, eu sei que é difícil a gente especular sobre o futuro, mas, enfim, a gente raciocina em função dos elementos que tem na mão. Um governo com essas condições que eu descrevi, eleito, com muito apoio, muita força, base no Congresso, ele consegue colocar o Ministério da Defesa sob um ministro civil novamente, porque o Temer foi que colocou um militar, né? Até então eram todos civis. O Ministério da Defesa volta a ser comandado por um ministro civil? A primeira parte você já deu um quadro melhor do que eu sou capaz de dar, então eu sigo você, quer dizer, tem dificuldades para aprovar no Congresso uma emenda constitucional. Agora, a outra coisa tem que ser feita, não tem outra alternativa. Porque esse negócio de procurar um general amigo não funciona assim, tá? É só ler a biografia do Vilas Boas que ele fala, o Etchegóin, todo mundo procurando divisão entre o Etchegóin e o Vilas Boas. A gente era primo, então a gente brincava junto. Aí quando a gente brigava, as nossas mães nos jogavam no chuveiro gelado. Sabe, como você vai mexer com uma coisa dessa? Porque o cara que está brigando com o primo desde 7 anos de idade, não tem um general bonzinho, entendeu? Quer dizer, isso é uma coisa que nós aprendemos. Os militares brasileiros saíram da ditadura sem rever nada. Eles só se adaptaram. E não podiam prejudicar a carreira, né? Eles foram subindo na carreira, ficando quietos. Agora, uma vez que nós sabemos que eles não têm jeito, então tem que achar um jeito de controle civil, né? Eu acho que não pode pôr ministro militar mais. Chega. Teve 10 ministros civis, agora tem 3 militares, volta à tradição civil. Mas o ministro da Defesa ele é visto como um representante das Forças Armadas no governo e não como alguém do governo que é superior às Forças Armadas vai enquadrá-las. É verdade, isso é plena verdade. Está totalmente invertido o processo aí. Tem colegas... então, se vocês me perguntaram se tem gente pensando isso. Bom, nós estamos agindo meio como franco-atiradores, né? A associação mesmo nossa, ela foi tomada por uma direção bastante moderada, que não se manifestou, agora ela voltou na mão de uma direção que está se manifestando. Eles se manifestaram agora, lançaram uma nota sobre o 31 de março, muito boa a nota, tá? Fala em mortes, assassinatos, torturas, etc. e tal. Mas as pessoas estão pensando, sim, quer dizer, até já vi, um dos colegas foi capaz, tem poucas pessoas capazes, eu não sou capaz de fazer esse troço de fazer um programa político, mas eu já vi que foi feito, e é um programa com 8 pontos, né? Mas o primeiro teste que fizeram lá na área vamos dizer assim, próxima, né, do PT, etc. e tal, eles falaram que isso não dá para fazer. E tem muito assessor demais lá, viu? Lá tem o Wagner, tem o Celso Amorim, que é uma pessoa que eu respeito muito, tem o Mercadante, não é isso, Cid? O Mercadante também, que o Lula falou que sempre ouviu o general Oliva. O Genuíno tem falado que não foi nunca ele que o Lula ouviu, em termos de assessorar na área militar. Então, pode ter certeza que já tem um monte de gente querendo ser ministro amigo dos militares. Né? Pessoal, estamos chegando... Eu já não posso mais voltar ao PT depois dessa, né, Daniel? Eu só queria levantar uma coisinha bem rápida, é o seguinte,
houve um período grande de tradição dentro das Forças Armadas de valorizar um projeto nacional, né? Isso acabou com o fim da Guerra Fria, isso retoma com a Guerra Fria de um outro jeito. Como é que é essa questão política mais de projeto nacional hoje dentro das Forças Armadas? Ou é uma coisa que totalmente que não existe mais? Isso é uma coisa meio pendular, para falar a verdade. Nos anos 50 tinha dois grupos dentro do Exército, né? A Marinha e a Aeronáutica eram totalmente reacionários, mas o Exército tinha uma força grande dentro do Exército que vencia as eleições do clube militar, né? Vocês devem saber disso. Depois o governo Castelo Branco foi bastante liberal. Depois o governo Geisel foi bastante desenvolvimentista e estatista, né? É uma coisa meio pendular. Depois eu estudei, quando eu terminei minha tese de doutorado, etc., eu fui encontrar um tema e eu encontrei o tema que era as Forças Armadas no pós-Guerra Fria. Aí foi, as Forças Armadas brasileiras, parece brincadeira, vou contar essa história, não é uma fábula, é uma verdade. Eles ficaram anos pensando em como defender a Amazônia contra uma invasão americana e europeia, e eles criaram uma doutrina chamada doutrina da lassidão, tá? Ou doutrina da resistência, uma coisa assim. É completamente maluca, porque era o Mao Tse-tung adaptado ao Brasil sem povo. Eram eles mesmos que iam se transformar em povo e não iam dar arma nenhuma para o povo. Só iam falar, me ajuda aí, que mais arma eu não vou te dar na mão. E isso daí tem toda uma doutrina sobre isso. Então, eles ficaram super anti-americanos. Eu nunca fui assistir um PowerPoint numa unidade militar que eles não chegassem para mim e falassem assim, o senhor sabe, né, professor? As potências nunca vão nos dar tecnologia. As potências sempre vão nos subordinar. Onde é que foi parar tudo isso? Bom, uma explicação possível é que tem uma coisa que pesa mais do que isso. Então, eu acho que pode voltar a ver essa ideia desenvolvimentista, que a Estratégia Nacional de Defesa é bem desenvolvimentista, mas ela era a cabeça do Jobim, do Mangabeira Unger, etc. Que é a luta de classe, vamos dizer assim, né? Vou usar uma palavra bem antiga. É a questão da esquerda contra a direita. Se vai fortalecer a esquerda, então a gente fica com o Guedes mesmo, não tem problema nenhum. Tá? Tem gente que fala que houve muita influência da Fundação Getúlio Vargas e da Fundação Dom Cabral nos cursos, mas uma amiga minha que entende muito desse assunto falou, não, João, os cursos não eram tantos assim. Quem ia para esses cursos era o pessoal que ia na administração do Exército, era 20%. Não chega a ser isso. Mas hoje em dia eles não criticam não, o Guedes, não é? Não sei onde eles iam. Sabe o que acontece? Tem um amigo meu que fala uma coisa que é pura verdade. O Manuel Domingos, ele fala nas lives. Ele fala, essa geração que tomou o poder agora e que se formou nos anos 70 é muito fraca. Tá? Eles não se prepararam para poder, eles não leem, eles não têm brilho intelectual próprio, como tinha, né? Aquele pessoal que a gente odiava nos anos 60, 70, mas eles tinham... O Geisel, a primeira vez que ele ocupou um cargo no Estado foi nos anos 30. Foi secretário lá na Paraíba, se não me engano. Então, esse pessoal é assim mesmo. Eles tem hora que vocês estão procurando onde é que está a coisa, mas não adianta procurar porque não está em lugar nenhum. Não tem nada, né? Então, é isso que eu acho que eles estão nessa política. Vocês lembram que na reunião do 22 de abril, o Braga Neto resolveu propor um plano econômico e o Guedes acabou com ele? Isso. Ele não soube argumentar, certo? Certo, verdade. Não, o senhor está contra todos os teóricos da economia. Ele podia falar, não, tal teórico fala tal coisa. Não, ficou quieto, porque jogou toda a economia na cabeça dele e ele recuou. Tem razão. Não é? Não foi isso, cara? O Guedes foi falar naqueles 8 livros que ele leu no original, e aí o general ficou intimidado. Mas, naquela reunião, João, a gente viu claramente esboçado, claramente um exagero, a gente viu esboçado através da intervenção daquele Marinho e do Tarcísio, né, de políticos que realmente questionavam o ultraliberalismo do Guedes. Eu pensei, eu li e refleti muito sobre aquela reunião, a transcrição dela, né? E ali para mim ficou visível que eles não quiseram abrir
um campo de contradições com o Guedes, mas eles tinham posições críticas. Né? Eles odiavam o governo Fernando Henrique, viu? Eles votaram no Lula contra o Fernando Henrique, tá? Porque o governo Fernando Henrique só tirava. E o próprio Vilas Boas fala que o Lula, logo que entrou, deu 14 mil carros de combate, né? Isso é verdade. Mas é isso. Agora, só num lado anedótico, né? Pior foi como chamou? Ernesto Araújo, né? Que, quando fez o discurso de posse, falou que, ó, em todas as línguas orientais, e depois ele falou assim, bom, eu não sei todas as línguas orientais, só sei sânscrito. Ai, que horrível. Fiquei surpreendido, o cara idiota, não sabe todas as línguas orientais. Que ignorante. Tá bom. É isso. João, a gente quer agradecer muito a tua presença, acho que foi uma conversa boa, acho que vai contribuir aqui para fazer que a gente avance nessa reflexão que é fundamental sobre esses militares, esses anjos tutelares que nos perseguem há tantos anos, há tantas décadas. Compreendê-los, né? Dizia o sábio lá oriental, conhece o teu inimigo para conhecer a ti mesmo. Eu penso que é uma boa conversa. Aqui do meu lado também. 57 Obrigado, anos. viu, João Roberto? Só para registrar, né, que a gente precisa muito do trabalho de vocês, que estudam os militares, porque 57 anos depois do golpe, cá estamos discutindo os militares e a política. Isso é uma coisa muito séria, muito grave. É um absurdo, né? Eu queria agradecer, para mim foi uma conversa muito agradável. Eu não tenho informações de cocheira, não sei o que está acontecendo lá dentro, mas com o que a gente tem, a gente vai procurar fazer a nada. Legal. Até logo. Um abraço. Obrigada. Um abração, obrigado, João. Tudo de Até bom. logo, muito obrigado.